Bom dia, Rafael. Você está em Pequim, eu estou em Hangzhou, para que o nosso público fique sabendo aí, é uma distância de uns 1.300 quilômetros. Estivemos juntos ontem, né? Eu voto em Pequim, você também vota em Pequim, e agora já temos o resultado das eleições no Brasil. Bom, vamos lá, primeira parte. Para presidente, o Bolsonaro já não é mais o candidato, ele já é uma realidade. Então, agora vamos discutir a realidade. O que você achou dessa eleição? Ele ganhou aí com 55% dos votos, dentro de um processo democrático, apesar da campanha ter sido uma campanha de muito medo, né, muito agressiva, que gerou polarização no país, mas ele ganhou aí de maneira democrática, eleito, representando uma parcela grande da população. Como é que você está vendo esse processo, José? Eu penso que o Brasil tem uma oportunidade histórica de amadurecer democraticamente. Esse vai ser um teste realmente muito especial para o Brasil. Se nós vamos retroceder ou vamos avançar. Então, o fato de eu morar aqui, né, nós morarmos aqui na China, nós somos muito impregnados também dessa cultura oriental, onde ela, em cada situação, ela procura olhar, no mínimo, duas faces, duas possibilidades. Nada é A ou B, de repente é o A e o B, né, que estão juntos. Então, eu vejo, sinceramente, que nós estamos em um novo nível no Brasil, não significa que é bom ou ruim, mas é uma nova fase, assim como o Brasil entrou numa outra fase depois das eleições do Lula, em 2002, o Brasil passou por um teste muito grande, avançou, né, no sentido de uma aceitação de um operário eleito. Muitos grupos tinham medo, né, gerou medo no meio da sociedade, e agora nós estamos também, uma parte, pelo menos, da sociedade está com esse medo, ou pelo menos uma parte da comunidade internacional. Então, agora, é fato, ele foi eleito, e o Brasil está diante dessa oportunidade. Pode retroceder, pode ir para um governo duro, mas eu acredito que são nesses momentos de dificuldades, né, ou de incertezas, que nós temos a possibilidade de dar grandes salto civilizacional. É o que eu espero. Você sabe que, assistindo o discurso dele, depois que ele ganhou, eu lembrei, ele me lembrou três figuras ao mesmo tempo, né? Ele me lembrou o Lula, no sentido da esperança, de que ele representa uma mudança, né? Então, nesse sentido, eu acho que ele lembra a eleição do Lula, no sentido de que existe uma parcela da população que está querendo mudança, assim como foi com o Lula, mas agora do outro lado, né? Lembrou o Trump na polarização, na forma como venceu, com a mídia contra, com, né, a sociedade extremamente polarizada, com uma eleição bastante violenta, e me lembrou o Papa Francisco, né, que começou antes do discurso pedindo uma oração, assim como ele pediu, né, para que ele fosse ali abençoado e recebesse sabedoria. Então, ele me lembrou, ele é uma figura, no mínimo, interessante, né, porque ele conseguiu, só no início do discurso, sem antes nem começar a falar, me lembrar o Lula, o Trump e o Papa ao mesmo tempo, assim. O que você acha que é o desafio dele, o principal, o mais urgente nesse momento? É pacificar o país, é unir o país? O discurso dele de vitória foi bastante promissor, né, digamos assim. Ele falou com o setor empresarial, ele falou com o setor evangélico, ele falou com os jovens, ele falou sobre diplomacia, sobre comércio. Parece realmente que ele já começa a indicar caminhos, mas o que você acha que vai ser agora o principal? O Bolsonaro, ele é o primeiro, talvez, assim, de forma muito declarada, o primeiro presidente que se assume como conservador e com uma pauta nessa direção. E como conservador, ele tem uma militância. Essa militância foi quem impulsionou a sua candidatura. Aliás, gostaria de fazer um parênteses aqui, mas eu penso que o grande vencedor dessas eleições chama-se Olavo de Carvalho. Talvez você esteja até assustado aí, o nosso público vai se assustar. Por que você acha?
Porque é o intelectual que abriu o caminho e foi desprezado pelas esquerdas ou por outros intelectuais que não o vê como tal, e ele, na verdade, ele passou a ser uma lupa, que passou a orientar formar um conjunto de militância. Isso já são anos, mas agora foi se acentuando. E esse pessoal estava preparado para abraçar essa candidatura do Bolsonaro nas redes sociais. Então, você tinha um polo muito consolidado, de pessoas muito conscientes e que encamparam essa tarefa, e aí foram agregando os diversos setores, os mais desagregados, e ampliando esse horizonte. Isso nos diversos setores, jornalístico, militar, inclusive, dessa linha mais conservadora. Então, foi desprezado, não foi visto, mas penso que foi a pessoa que abriu o caminho, intelectualmente falando. Era aquela pessoa que, quando vinha um ataque, digamos assim, Bolsonaro é nazista, é fascismo, nazismo, fascismo, para gerar medo, ele desconstruía isso com um discurso racional, lógico, mas ele não estava falando para um público fora do grupo da militância, ele estava preparando a militância mesmo, né? Então, isso é esse parêntese fecho aqui, e voltando para a sua questão, parece-me que o grande desafio do Bolsonaro vai ser entregar um mínimo das exigências desses grupos conservadores. E você acha que vai ter muita mudança? Os conservadores têm uma pauta. Vai ter muita mudança? Não, os conservadores têm uma pauta, têm uma exigência. Qual é essa exigência? Por exemplo, os conservadores viram que a mídia, como Globo, como Folha de São Paulo, mídia esquerdista na visão deles, etc. Então, como é que ele vai lidar com isto? Os conservadores, ou seja, o grupo da militância, o grupo que desencadeou esse processo de fortalecimento da sua candidatura, ele combate esse globalismo no liberalismo, digamos assim, que está desse economista aí, que é o Curto Ipiranga. Paulo Guedes. Que é um liberal. Paulo Guedes, isso, tenho esquecido o nome. Então, como é que essa conciliação, ou seja, como é que esse grupo mais radical, não no sentido negativo, mas desse núcleo que forjou o Bolsonaro, né, que construiu a candidatura do Bolsonaro, vai reagir. A força do Bolsonaro está dando por esta militância convicta. E ele é interessante, o Brasil ele é fantástico, porque assim como o Lula, para se eleger a primeira vez, teve que fazer uma concessão muito grande, e foi aquela aliança, né, com o mineiro, o José de Alencar, que garante uma maioria para o Lula, e digamos assim, uma base para a governança. A aliança do Bolsonaro também aconteceu com o Paulo Guedes, que é uma sinalização para o mercado. Ela não se deu pelo meio tradicional político, na aliança do vice, mas se deu, ou seja, o conservador, tendo ele como núcleo aliado à posição liberal. São fenômenos muito novos assim, na política brasileira, interessantíssimos. Eu não estou vendo isso nem nas análises que estão sendo feitas aí no Brasil, não é? Como é que você vê essa relação dele com o Trump? O Trump já ligou para ele, a Casa Branca já confirmou que eles tiveram uma ligação. Eu penso que aí também é outra coisa que é o mais interessante e até empolgante, assim, né, para quem está na plateia, como nós estamos, vendo esse cenário dança. Caso o conservadorismo do Bolsonaro predomine, ou seja, sua ideologia conservadora desse grupo, desse núcleo que tem todos os méritos pela sua eleição, predominando, ele pode estabelecer uma aliança com o Trump que vai alterar a ordem mundial, assim como o Brasil estava na composição com o BRICS, Rússia, China, né, principalmente aí, claro, Índia e África do Sul, mas dentro de um novo conjunto, dependendo da aliança, dos benefícios que venham aí para esse horizonte que o Bolsonaro tem para o Brasil, pode ser uma nova sinalização na política mundial. É estranho isso, porque
se o discurso se tornar, for possível de ser colocado em prática, o Trump terá o primeiro lado, né, dessa sua nova forma de pensar o mundo, esse seu redirecionamento para o mundo, que não é nada pequeno, é o Brasil. O Brasil só é pequeno e está isolado, mas ele, em composição, faz com que aquele conjunto se torne muito grande. Então, é um fenômeno para ser observado, e eu não estava nem sabendo aí que o Trump telefonou, mas você vê, todos estavam olhando, né? E Israel também deve telefonar. E a China? Porque essa aliança do Trump seria o quê? Uma aliança contra a China? Como fica a China nisso? Que é o nosso Olha, cada parceiro, um tem um interesse diferente. Cada um vai ter um interesse diferente. Então, cabe o Bolsonaro depois expressar quais os interesses dele na aliança com o Trump. E também se as forças internas, se terá resistência ou não, né? Como será essa resistência? As forças internas aliadas, aquelas forças econômicas que darão sustentação a esse novo governo. Então, não é um jogo tão simples. Por exemplo, o setor do agronegócio, que de repente também compete com o setor do agronegócio dos Estados Unidos, como é que vai ser essa composição? Primeiro que também o Trump ainda não está com a sua liderança consolidada. Essas eleições que agora vão ocorrer dia 6 de novembro, talvez possa ser uma sinalização, a renovação do Congresso, né, uma parte do Congresso, enfim, norte-americano, pode ser uma sinalização da consolidação do poder do Trump. Caso isso aconteça, ele saia fortalecido e garanta lá na frente uma reeleição, aí sim nós vamos ter um novo campo, uma nova mudança no cenário internacional. É algo completamente novo, porque pensavam que Trump era uma loucura, eu não pensava, mas muitos pensavam, ou pelo menos aí a mídia predominante, e está se vendo que não é, né? E agora o maior império de todos os tempos tem a possibilidade de ter um grande aliado, um aliado que estava sendo perdido, né, para um concorrente, o seu maior concorrente, que é a China. Não é essa a minha visão, né, mas é esse o discurso. É tanto que o Trump, durante a campanha, o Bolsonaro, acho que eles estão se fundindo tanto que eu estou confundindo eles dois. O Bolsonaro afirmou várias vezes que a China não estava querendo investir no Brasil, mas comprar o Brasil. E a ida dele, por exemplo, na viagem que ele fez à Ásia, Japão, né, Taiwan, e antes tendo passado nos Estados Unidos e visitando Israel, aliás, ele disse que a primeira viagem dele vai ser para Israel, e a segunda deverá ser para os Estados Unidos. Então, muda a geopolítica mundial. É isso que é a grande expectativa, né, digamos assim, poderá ser o grande novo na cena internacional. E a China, como vai ser? A sua pergunta específica. A China, você mora aqui, nós moramos aqui, nós sabemos que ela procura não interferências internas, né, mas tem os seus interesses também, tem os seus interesses no Brasil. Ela vai tentar preservar esses interesses. Nós já sabemos, né, estivemos lendo nos jornais brasileiros, autoridades assim chinesas, da diplomacia chinesa, já conversando com duas personalidades chave nesse novo governo, que é o próprio Paulo Guedes e aquele deputado do Rio Grande do Sul, Onix, que deverá ser o ministro-chefe da Casa Civil, com muito poder. Então, está havendo as negociações, né? O Brasil não deve abrir mão da China, no sentido dos negócios, mas a natureza desse negócio deve mudar. E eu acho que o Bolsonaro estará muito bem assessorado, isso eu tenho certeza. Então, não haverá enfrentamentos num primeiro momento, mas haverá mudanças de peças nos tabuleiros, pensando no jogo mais na frente. Se os Estados Unidos vão conseguir, os Estados Unidos, nessa percepção do Trump, né, nessa linha do Trump, vão conseguir usar o Brasil, ou se associar ao Brasil para o seu grande objetivo estratégico, que é, de alguma forma, impedir essa ascensão chinesa, pelo menos diminuir o poder chinês, nós não sabemos, porque cada um vai jogar com interesse. Também nós temos os grupos militares, principalmente nas Forças Armadas, no Exército, que são pessoas, são pensadores. Ali nós temos estrategistas também, né? Tem interesses nacionais. Quais são esses interesses? Como é que eles vão ser percebidos por um conjunto de forças dentro da sociedade? São
muitas linhas aí que precisam de um raciocínio mais apurado. Mais desenvolvido, né? A gente ainda não sabe direito, né, para onde vai, a gente só sabe que ele apontou caminhos, né? Então, ele deixou muito claro ali no discurso dele, né, que o Brasil vai se olhar mais para os países que podem agregar as tecnologias do Brasil. Provavelmente a questão da soberania vai sempre estar presente, porque ele tem, enfim, um conjunto de generais auxiliando ele, e as Forças Armadas pensam a soberania, então, com certeza, isso vai estar posto. E acho que nem esse projeto Bolsonaro vai ser um projeto de submissão aos Estados Unidos, né? Ele vai ser um projeto, acho que, de parceria de um novo tipo com os Estados Unidos, aonde talvez o padrão de relacionamento com a China ele possa ser mudado. Eu não vejo mesmo como a questão econômica sendo um problema, a China é muito pragmático, acho que o Brasil, na área comercial, econômico-comercial, também é bem pragmático, fazemos negócio, é bom para os dois, eu acho que essa não é a questão, mas o Bolsonaro também diz que o Itamaraty vai ter a sua característica, né, que ele aponta, ele diz que existe isso, né, ele diz que o Itamaraty é enviesado ideologicamente, que ele vai tirar isso do Itamaraty, né. Mas estamos para ver ainda. Como é que você vê essa questão da esquerda, como ela vai ficar, e é oposição por oposição, então tudo que ele fala é ruim, tudo que ele faz é ruim. Como é que você vê que deve ser essa oposição, já incluindo na pergunta o Ciro, né, que deve aí se apontar como um grande... Ele mesmo já disse, né, que ele vai ser oposição dos dois lados, né, então oposição ao Bolsonaro e oposição ao próprio PT como oposição. Como é que você está vendo essa questão, para a gente encerrar? Olha, precisa de oposição, né, sem oposição não podemos nos caracterizar como uma democracia. Então, essa oposição, se ela vai ser uma oposição irresponsável ou responsável, aí vai ser os grupos políticos que vão estar atuando que vão estar determinando isso. O PT sai ainda forte dessas eleições, isso é importante observar, né? O Lula ainda conseguiu colocar um candidato no segundo turno, ou seja, elegeu 4 governadores, elegeu a maior bancada na Câmara Federal, 56, né? 55 deputados, é uma oposição considerável, certamente vai fazer essa oposição. Aquele discurso, nós não estamos vendo aí, mas aquele discurso, o Brasil vai entrar no nazismo, no fascismo, pelos comentários aí, já parece que era muito mais uma onda de campanha, isso, na minha opinião, isso é muito bom, que se pare por aí. O Ciro não entrou nessa linha, porque ele tem um outro pensamento, ele deve fazer um pronunciamento amanhã ou depois. Essa tentativa, né, do PT hegemonizar, considerando a sua própria força, que realmente é uma força que não pode ser desprezada, mas ela também não é suficiente para agregar, porque ela destrói, o processo dela é de destruição dos que estão no meio do caminho, né, dos seus próprios aliados. Isso não na minha visão, mas pelo menos na leitura de pessoas como Ciro Gomes, como foi a Marina nas outras eleições, né. Então, essa oposição, ela vai ser disputada. Se o Bolsonaro tiver um bom desempenho, né, no governo, então o centro deve ser direcionado para ele. Em vez de fazer oposição, vai compor. E aí vai ficar uma oposição de centro-esquerda, que aí nesse perfil que está o PT, vai estar o próprio Ciro como a liderança, eu não tenho dúvida sobre isso, e vai depender tudo do encaminhamento do Bolsonaro, né? Então, vamos ver como vão se dar essas composições. Por exemplo, as questões mais polêmicas, eu não sei se ele já vai propor, tem a questão de reforma fiscal aí, da Previdência, que é uma coisa que não é simples, e que já pode dividir muitos, pode juntar muitos, mas pelo menos uma coisa é certa, o Brasil está ficando cada vez mais interessante, né? E merece análises mais pontuais. Eu acho que uma análise sobre o papel da esquerda e quem vai liderar isso, o futuro do PT, são temas importantes. As vantagens de uma análise, de uma aliança estratégica do Brasil com os Estados Unidos, é outro tema que poderia merecer só uma roda de conversa em relação a isso. A própria China. Realmente, a eleição do Bolsonaro abriu um campo novo, é uma novidade. O que vai acontecer com essa novidade é uma incógnita, mas o que ele tem estratégia. Se você observar a forma de comportamento dele ao longo
campanha foi uma forma típica de um militar, de um general, de uma pessoa que conhece da guerra, que conhece o campo de batalha. Ele foi contornando problemas seríssimos. Imagina uma declaração daquela do Mourão, de que um 13º era como a jabuticaba, era uma questão brasileira. Ali, se você não cortasse logo aquilo, a sua candidatura poderia desaguar, né? O seu vice-presidente. A declaração do filho dele, dizendo que bastaria um cabo para um soldado para fechar o Supremo Tribunal, né? Ele já falou, olha, essa pessoa está precisando de um psiquiatra, ou seja, com o próprio filho. Então, você vê que foram surgindo problemas de natureza muito complexas, e ele foi fazendo uma adequação no terreno. Ele foi trazendo negros para a campanha, índios, né? Ele procurou falar muito com o Nordeste, que é onde há a força de resistência. Então, ele é uma pessoa formada na caserna, e os nossos militares, principalmente esses como generais, né, como capitão, coronéis, etc., esse pessoal tem uma formação muito boa, muito sólida. Não são pessoas à toa, não. São pessoas que estudam, são pessoas com debates contínuos, com aulas de reflexões sobre a geopolítica mundial. Então, não é uma pessoa, assim, distraída, né, ou que não está sabendo de nada, ou que não tem objetivos. Tem objetivos de verificar o terreno, saber os empecilhos que tem na frente, recuar, né? Agora, isso da parte dele, como é que a população vai estar esperando esse tempo ou esperando essas composições, aí não dá para prever. É isso aí, meu amigo. É isso, muito bom. Inauguramos aí o nosso canal. Cara, muito legal suas observações. E o Brasil que está aí hoje já é um outro Brasil. Valeu, Zé. Obrigado aí pela conversa, cara. Grande abraço. Obrigado aí, Rafael. Foi muito bom conversar com você mais uma vez. Muito obrigado. Grande abraço. Um abraço, Zé. Tchau.